Olá pessoal, vamos continuar a resolução da prova da OBMEP 2023. Na aula de hoje, nós vamos resolver a questão 3, a questão 5 e também a questão 6, referente ao nível 1, que é aquele nível onde participam alunos do 6º e 7º ano. Então, já vai deixando seu joinha. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa a dúvida para a gente aí nos comentários. Vamos juntos para mais uma aula de resolução. Olha só o que diz a terceira questão da OBMEP. Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio, na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Aí nós temos aqui, gente, uma das partes recortada. E a questão ela segue nos dizendo o seguinte: qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos analisar cada uma das alternativas. Olha só, vamos iniciar aqui pela alternativa A. Se nós tentarmos reproduzir esse pedaço da fotografia, ou seja, juntar esse pedaço da fotografia que representa a alternativa A, nós teríamos mais ou menos o seguinte. Olha só, nós íamos ligar esse início da fotografia com esse último pedaço, nós íamos ligar esse pedaço da fotografia com esse outro pedaço, e esse pedaço aqui, ó, ia ser mais ou menos dessa maneira. E observe que com isso nós teríamos dois colar. Então a alternativa A, ela não corresponde ao gabarito dessa questão. Vamos apagar o que a gente fez e vamos analisar a alternativa B. Olha só. Observando a alternativa B, nós teríamos o quê? Nós teríamos esse pedaço ligado com aquele último lá, nós teríamos esse pedaço ligado com aquele ali e teríamos esses dois pedaços sendo interligados. Assim também nós teríamos dois cordões sendo representados por essa fotografia. Então a letra B ela também não corresponde ao gabarito da questão. Vamos apagar e agora a gente vai fazer a representação da alternativa C. Observe a representação dessa alternativa C. Nós temos essa primeira perninha sendo ligada com essa aqui. E nós temos a segunda perninha sendo ligada com a segunda perninha aqui. E aqui no final, gente, nós temos essas duas perninhas sendo interligadas. Assim nós temos a representação de dois cordões. Assim, essa alternativa C, ela também não representa o gabarito dessa questão. Vamos apagar aqui um pouquinho e vamos fazer a representação da alternativa D. Observe aqui, gente, a alternativa D, nós temos essa primeira perninha sendo ligada com essa perninha aqui. Essa segunda perninha ela é ligada lá, ó, com a última perninha. E essas duas perninhas elas estão interligadas. Com isso, gente, nós temos a representação de apenas um cordão. Logo, o gabarito dessa questão está aqui, gente, ó, no item D de dado. Mas só para não perder, nós vamos fazer aqui o item E, para comprovar mesmo que o gabarito é a letra D. Olha só, nós temos aqui essa perninha ligada com essa, também nós temos esse ligamento aqui e também nós temos esse ligamento aqui. Representando a letra E, a gente percebe que a imagem inicial a gente tinha 3 cordões. Isso também não condiz com o gabarito da questão. Então, gente, realmente a resposta correta da questão 3 da OBMEP 2023, referente ao nível 1, é essa questão aqui, é esse item, na verdade, esse item D. Então, pessoal, fazendo aqui o quebra-cabeça,
montando alternativa com alternativa, a gente chegou que a alternativa D realmente é o gabarito dessa questão 3 da OBMEP. Agora, vamos para a resolução da questão 5. Olha só o que diz a quinta questão. Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho, organizado da mesma maneira. Aí nós temos aqui os carimbos da linha 1, os da linha 2 e também os carimbos da linha 3. Nós temos aqui os carimbos da coluna A, também temos os carimbos da coluna B, também temos os carimbos da coluna C. E a questão continua dizendo o seguinte: usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve a figura. Aí aqui nós temos a figura que a Beatriz obteve fazendo esses 3 carimbos diferentes. Aí aqui descendo um pouquinho, a questão ela continua. Olha só o que a questão diz. Quais os carimbos que ela usou para formar, né, gente, para fazer essa figura? Primeiro, gente, a gente vê que nós temos aqui, ó, uma linha, né, bem no centro. Nós temos uma faixa. E a única maneira dela obter essa faixa bem no centro é fazendo aqui o carimbo que está na linha 1, na coluna B. Então, o primeiro carimbo que ela usou foi o carimbo que está na linha 1 e também na coluna B. Beleza, né, pessoal? Tranquilo isso aí. Para ela formar essa figura do centro, ela usou o que, gente? Ela usou, observe bem, ela usou essa figura aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Essa figura que está na linha 2 e também na coluna B. Então, o segundo carimbo, a única maneira dela formar essa imagem foi usando o carimbo que está na linha 2 e também na coluna B. Mas observe, gente, que agora ela ainda tem mais um carimbo. E essa figura não pode ser modificada. Então, a única maneira disso acontecer é estando aqui, gente, ó, na linha 3. Observe, se ela pegar o carimbo que está na linha 3 e na coluna C, essa figura ela não modifica, porque esse pontinho ele vai ficar submerso aqui, ó. A gente não vai conseguir ver ele, né? Já porque ele fica também em cima da faixa que está cortando a figura ao meio. Então tá aqui, gente. Ela usou o carimbo 1, que está na coluna B, usou o carimbo que está na linha 2 e na coluna B, e também usou o carimbo que está na linha 3 e também ali na coluna C. Descendo um pouquinho aqui para a gente ver o gabarito. O gabarito vai estar aqui, gente. Olha só. Onde é que nós temos? Qual a alternativa que nós temos? Primeiro B, segundo B e 3C. Nós temos aqui, ó, primeiro B, segundo B e 3C. A alternativa é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Mais uma questão que envolveu ali muito raciocínio e também observação. A maioria das questões da OBMEP, ela pede isso do aluno. Observação e também raciocínio. Vamos para a resolução da questão 6, a última questão dessa nossa aula. Olha só o que diz a questão 6. Se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, ou seja, aquela ordem que vai do menor para o maior, qual será o terceiro? Aí nós temos aqui, gente, alternativa A, nós temos 1/6, alternativa B, nós temos 6/10, alternativa C, nós temos 16/100, na alternativa D, nós temos aqui 0,06, alternativa E, nós temos 0,166. Observe, pessoal, que nas alternativas nós temos uma mesclagem entre números fracionários e também números decimais. Para facilitar, nós vamos reescrever todos os números fracionários em números decimais. Depois a gente vai escrever eles na ordem crescente. Aí sim, nós vamos identificar qual deles vai ser o terceiro número. É bem fácil. Vem aqui comigo. Observe que nessa alternativa A, nós temos 1/6.
Para transformar esse número fracionário em um número decimal, é bem tranquilo. Basta que a gente divida o numerador pelo denominador. Ou seja, a gente vai dividir o 1 pelo número 6. Como não dá para dividir 1 por 6, a gente vai colocar um 0 e um 0 com a vírgula aqui. 10 dividido por 6 é igual a 1. 1 vezes 6 é 6, para 10 resta-se 4. Não dá para dividir, a gente coloca o 0 e continua dividindo. 40 dividido por 6 é 6. 6 vezes 6 é 36, para 40 sobra 4. A gente coloca um 0 e continua dividindo, então vamos ter 40 dividido por 6, que é 6. 6 vezes 6 é 36. 36 para 40 é igual a 4, né? Sobra 4, na verdade. Então aqui, gente, nós vamos ter uma divisão infinita e periódica, ou seja, nós vamos ter a representação de uma dízima periódica. Logo, um sexto é o mesmo que 0,1666 e daí em diante. Vamos representar ele aqui para que a gente possa fazer a ordem crescente. Olha só, 0,16666. No item B nós temos, olha só, 6 décimos. 6 décimos é bem fácil, né, gente? É bem tranquilo de fazer a representação. 6 décimos é o mesmo que 0,6. No item C, nós temos 16 centésimos. Reescrevendo 16 centésimos para os números decimais, é o mesmo que 0,16. E aqui a gente já tem a representação decimal. Nós temos 0,06, nós temos 0,166. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a escrita em ordem crescente. Iniciando aqui, observando as 5 alternativas, quem é o menor número, gente? O menor número é o 0,06. Depois nós vamos ter aqui, quem é o segundo número, né? O segundo número menor é 0,166, né? Uma dízima, ou é 0,6, 0,16, ou é 0,166. Olha só, gente, o menor número está aqui, ó, é 0,16. Depois nós vamos ter quem? O próximo número, né, maior do que esses vai ser quem? Vai ser o 0,66. Então nós vamos ter 0,166. Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a representação da dízima periódica, que é 0,166, isso aqui até o infinito. E por último nós vamos ter o quê? O 0,6, ou seja, o 6 centésimo. Mas a questão quer saber qual deles será o terceiro. Então nós temos aqui, gente, o terceiro vai ser o 0,166. Gabarito está aqui, gente, na letra E de Espanha. Observe que nessa sexta questão, a OBMEP deixou um pouquinho a observação e o raciocínio de lado e trouxe mesmo o cálculo. Nessa questão, o aluno ele tem que desenvolver ali as habilidades de conhecer dízimas periódicas, também fazer a comparação entre números decimais, assim também como a transformação de números fracionários para decimais. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula de resolução da prova da OBMEP 2023. Nessa aula, a gente resolveu a questão 3, a questão 5 e também a questão 6, referente à prova do nível 1. Eu te espero ver nas próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima!